Sabe aquela frase brilhar como uma estrela? É super poética, né? Mas como é que a gente pega uma metáfora bonita dessas e transforma em um jeito prático de viver? Hoje, a gente vai mergulhar num texto antigo que dá um guia bem surpreendente sobre como ser um ponto de luz no mundo que, vamos combinar, muitas vezes parece bem escuro. E tudo começa com essa imagem aqui, uma ideia poderosa do apóstolo Paulo. A visão é muito clara. No meio da multidão, sabe, num ambiente que pode ser meio confuso, até negativo, cada pessoa tem o potencial de ser um ponto de luz. Só que isso não é mágica. O texto sugere que existe um caminho para isso, todo um processo. Vamos dar uma olhada no primeiro passo. Então, o primeiro passo para entender como brilhar está numa ideia que, à primeira vista, pode parecer um quebra-cabeça, uma parceria entre o divino e o humano. Não é uma via de mão única, onde um lado faz tudo e o outro só assiste. Pelo contrário, o que o texto descreve é quase uma dança, uma colaboração. E aqui a gente vê como essa parceria funciona na prática. Olha só, de um lado, a fonte da luz, a salvação, é descrita como um presente, algo divino que nos capacita. Mas do outro lado está a nossa resposta. A gente é chamado a desenvolver essa salvação, a agir. E essa expressão, temor e tremor, calma, não é sobre ter medo. É sobre ter uma consciência profunda da importância da nossa parte, sabe? Viver de um jeito reverente, alinhado com essa ação divina. Ok, agora que a gente entendeu a fonte da luz, vamos ver como é que ela aparece no mundo. E aqui a gente entra numa lei quase que da física espiritual. A luz só é notada de verdade no escuro. É o poder do contraste que faz ela ser não só visível, mas essencial. E a instrução prática para criar esse contraste é surpreendente de tão simples. Façam tudo sem murmurações nem discussões. Parece pequeno, né? Uma coisa do dia a dia. No entanto, o texto coloca essa atitude como a base, o alicerce para se tornar uma luz no meio de uma geração corrompida. E isso leva a gente a uma pergunta bem importante. Poxa, com tanto problema gigante no mundo, por que um foco tão grande em algo que parece tão pequeno, como a nossa atitude de reclamar ou não? Por que isso seria tão central para a ideia de ser uma luz? A resposta está toda no poder do contraste. É como acender um fósforo num quarto totalmente escuro. A menor luz já faz uma diferença gigantesca. O texto sugere que quanto maior a escuridão ao redor, a negatividade, o egoísmo, a briga, mais brilhante e impossível de ignorar se torna a vida de quem escolhe um caminho diferente, de paz, de contentamento. Essa atitude vira um testemunho, sabe? Silencioso, mas muito poderoso. Para reforçar essa ideia, o texto usa duas palavras com muito peso. Ser irrepreensível não é sobre ser perfeito, ninguém é, mas é viver de um jeito que não dê brecha para acusações justas sobre a sua integridade. E ser puro é, literalmente, não se deixar contaminar, não se misturar com a negatividade ao redor, mantendo o foco claro. No fundo, a luz que brilha para fora vem de um caráter que é sólido por dentro. Bom, esse nível de integridade leva a gente para um conceito ainda mais profundo, o sacrifício. Mas o texto não apresenta isso como uma perda, muito pelo contrário. Ele mostra o sacrifício como uma oferta voluntária, uma expressão de devoção que dá um propósito muito maior para a vida. Para a gente entender a metáfora que vem por aí, a gente precisa conhecer esse ritual aqui. A libação, ou oferta de bebida, era algo comum no mundo antigo. Pensa assim, era o ato de derramar uma bebida valiosa, tipo vinho, sobre um sacrifício principal. Era o toque final, um ato que simbolizava a entrega total, a conclusão daquela oferta. E é com essa imagem poderosa em mente que Paulo descreve a própria vida. Ele se vê como essa oferta de bebida, sendo derramado sobre a fé da comunidade. Para ele, o sacrifício final, que podia ser até a própria morte, não era uma tragédia. Era a conclusão linda e alegre de uma vida de dedicação. Era a entrega total. Tudo isso é muito bonito na teoria, né? Mas e na vida real? Como isso funciona? Felizmente, o texto não deixa a gente no escuro. Ele nos dá dois exemplos concretos, de carne e osso, de pessoas que viviam exatamente esses princípios, Timóteo e Epafrodito. O primeiro exemplo é Timóteo. E o que o texto destaca sobre ele não é um talento especial ou um dom espetacular, mas algo muito mais fundamental: o seu caráter provado. O que isso quer dizer? Que a integridade dele não era só um discurso, ela foi testada e confirmada no fogo das dificuldades. E o que formava esse caráter? Bom, o texto aponta algumas coisas. Ele tinha uma mentalidade alinhada com a de Cristo. E isso se traduzia num interesse genuíno, de verdade, pelas pessoas, não por obrigação. E essa dedicação toda foi validada pelas provações que ele passou.
O serviço dele era autêntico, sabe? Não era só da boca para fora. O segundo exemplo é o Epafrodito, e ele representa o poder da parceria, de estar junto. Ele é descrito como um cooperador valioso, um mensageiro digno de honra, alguém que entendeu que a missão era muito maior do que ele sozinho. As qualidades dele são impressionantes. Ele não era só um colega de trabalho, era um companheiro de lutas, alguém que estava junto ali na linha de frente. Ele foi enviado pela comunidade dele para ajudar o Paulo e se dedicou tanto, mas tanto, que arriscou a própria vida e ficou muito doente. Epafrodito é o retrato vivo da fidelidade e do sacrifício em ação. E assim, a gente volta para o começo. Depois de ver essa parceria com o divino, o poder do contraste, o significado do sacrifício e esses exemplos de caráter, a pergunta final fica no ar, ecoando para nós. No nosso contexto, hoje, com os nossos desafios, o que significa ser um ponto de luz? Essa análise toda nos mostra que talvez comece com coisas pequenas, uma atitude diferente, um serviço genuíno e um caráter que, aos pouquinhos, aprende a brilhar.